todos os irmãos, com a paz de Cristo, amém. Você que trouxe sua Bíblia, abra lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo do 14 ao 18. A ordem para a evangelização, Marcos 16, do 14 ao 18. E vá abrindo teu coração, querido. Vai apresentando as tuas necessidades, aquilo que tens para Cristo, as tuas aflições, os teus pesos. Peça para que o Senhor fale contigo diretamente ao teu coração. Ele usa homens para falar conosco, mas ao mesmo tempo Ele se manifesta muitas vezes diretamente ao nosso coração. Então vá abrindo teu coração não para o pregador, mas vai abrindo teu coração a Cristo e fala assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra, através do teu servo. Manifesta o teu querer no meu coração, Jesus. Amém? Todos encontraram? Então a palavra de Deus diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Podem tomar seus assentos. Então Jesus, Ele foi crucificado. Ao terceiro dia, Ele ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos. Ele chama a atenção dos discípulos, por que eles não creram. E Ele começa a passar agora algumas instruções antes de subir, antes de voltar ao Pai, para que o Espírito Santo seja liberado sobre nós. E o que Jesus fala? Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então ele fala ali, ele dá dois requisitos, ele dá dois pontos. Primeiramente, nós temos que crer, e o segundo ponto, nós temos que nos batizar, tá? Mas o que é o crer? O que é a nossa definição de crer? Muitas vezes eu falo que eu creio em Cristo, que eu acredito em Cristo, mas eu realmente conheço a Cristo, eu sei quem é Cristo. O que é necessário para eu crer? Eu posso crer em alguém que eu não conheço, ou que eu conheço só de ouvir falar? Então o crer, ele vem acompanhado de uma relação de conhecer a Cristo e sua vontade, de uma relação de intimidade, de busca, de oração, de consagração. A palavra diz que nós vamos crescendo de glória em glória. Então nós vamos crescendo e nós vamos conhecendo a Cristo, e nós vamos crendo em Cristo, e nós vamos entendendo a natureza de Cristo. E a partir daí, quando nós somos tocados, quando nós temos esse entendimento, nós optamos em nos batizarmos, em descermos as águas, em fazer um ato público, declarando nossa fé em Cristo, declarando que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que nós pertencemos a Ele. E nesse momento,
a gente só verifica, quando nós estamos assistindo, nós estamos só vendo uma pessoa mergulhando na água e retornando no mundo físico. Mas no mundo espiritual, esse ato público que nós optamos em fazer, ele tem um poder muito grande sobre nós, sobre nossa vida espiritual, porque ali a palavra diz que quando nós descemos as águas, quando nós retornamos, nós somos nova criatura em Cristo, onde nossos pecados eles foram lavados. Lá nós somos batizados na água, mas ao mesmo tempo que somos batizados na água, aquela água também representa sangue. Como assim representa sangue? O sangue do Cordeiro, que nos lavou, que nos remiu do pecado. É pelo sangue que nossos pecados são perdoados. Então quando nós retornamos com uma conta zerada, nova criatura. Teu passado dali para trás ele foi esquecido por Cristo. Tu tomou uma posição com Ele, é uma nova criatura. Às vezes nós chamamos, olha, um bebezinho agora no nosso meio. Nós somos nova criatura. A tua conta foi zerada, não tem mais acusação sobre ti, não tem mais nada. O diabo não pode mais fazer nada, não pode mais falar, não pode mais apontar teus pecados, porque aqueles pecados lá, os únicos que lembram daqueles pecados somos nós mesmos, e que é muito errado, porque a palavra diz que nós não devemos pescar lá no mar do esquecimento. Fomos lavados, fomos libertos daquele passado. Agora daqui para frente nós temos um caminhar com Cristo, uma posição com Cristo. Quando tinha o João, o Batista, o João que batizava, e o João dizia assim: eu batismo com água para arrependimento de pecados, eu os batizo com água, mas aquele que vem pós mim é muito mais poderoso, eu não sou digno nem de tocar em suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então agora, se eu creio, eu estou buscando, eu estou crescendo em Cristo, estou procurando conhecer a Cristo, estou procurando conhecer a sua verdade, estou lá de glória em glória, desci as águas, sou uma nova criatura. Então agora vem novos processos que o Senhor começa a colocar sobre nós. Quando Jesus se batizou, quando João batizou Jesus, Jesus saiu das águas, veio sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba branca, repousou sobre ele, e o céu se abriu e veio aquela voz: esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. Então a pomba que repousou sobre Jesus, ela representava o Espírito Santo de Deus. Então quando tu desce as águas, tu retorna das águas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de ti. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de ti. Se tu já desceu as águas, meu amado, tu é morada do Espírito Santo de Deus. Ele está morando em ti. Mas o que representa o fogo? O que ele quer dizer com o fogo? O que João tentava dizer com o fogo? O Espírito Santo está dentro de ti, e tu está buscando a Cristo, tu está se edificando, tu está crescendo, e chega um momento que tu passa por uma experiência. Normalmente essa experiência é sempre de uma forma sobrenatural, onde os dons espirituais começam a se manifestar através de ti. Dons, começa a falar novas línguas, tu começa a falar com pessoas na rua, e dessa pessoa pede um conselho, e tu fala, dessa pessoa diz bem assim para ti: nossa, alguém falou da minha vida para ti? Não, porque não, tu falou exatamente o que eu estou passando. O Espírito Santo começa a te revelar corações, começa a te trazer entendimentos, começa a te
mostrar, começa a te levar a águas mais profundas. Mas também Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3, do 1 ao 4, Paulo ele exorta alguns irmãos. Por que ele exorta? Não precisa, eu vou ler aqui depois em casa, se vocês quiserem, vocês leem. Ele diz bem assim: eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podereis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois os carnais e andam segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então aqui Paulo, ele começa a exortar uma igreja que não cresce, uma igreja que não se desenvolve espiritualmente, uma igreja que não busca uma intimidade com Cristo. Ele diz assim, Paulo está dizendo bem assim: eu tenho coisas maiores para falar para vocês, mas vocês não estão prontos, vocês estão estagnados num nível onde é que eu tenho que trazer o leitinho. O que é o leitinho? É aquela palavra básica, aquela palavra mais simples. Não dá para entrar nos mistérios, não dá para entrar nas coisas grandiosas que Cristo tem. Por quê? Porque não buscam e não entram naquele nível que eles deveriam entrar. Eles não estão na relação de intimidade que deveriam estar, não estão no nível de comunhão com Cristo que deveriam estar. E Paulo chama a atenção deles. E tanto Paulo quanto Apolo, eles batizam. E alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Cristo. Eu tenho preferência pelo apóstolo Paulo. Não, eu tenho preferência pelo pastor Sandro. Tu tem que ter preferência, tu tem que querer a Cristo. Deus usa homens para nos abençoar, homens para nos pastorearem, mas nossa busca é por Cristo. Não temos que ter preferências terrenas, mas nós temos que querer, temos que sonhar com o céu, sonhar com a eternidade, sonhar com a Cristo, com aquilo que Cristo tem para nós. Enquanto nós estamos em divisões terrenas, Cristo está lá, nos aguardando, esperando nós chegarmos para conversar com Ele. Quando Cristo diz que nós somos a noiva, Ele quer preparar a noiva, Ele quer adornar a noiva, Ele quer que a noiva esteja perfeita para o grande dia, que ela esteja pronta, esteja preparada. E depois disso, deixa eu voltar para o meu texto base lá. E depois disso, vem agora as promessas. Quem crer e for batizado, promessa de salvação. Promessa de salvação. Isso é uma promessa. Salvação, morar na eternidade com Cristo. Mas nós temos que entender o que é crer. Nós temos que entender o que é descer as águas. O crer não é simplesmente eu acredito, não, é uma relação de intimidade. E depois disso Cristo diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Meu irmão, tu crê? Tu crê em Cristo, amém? Amém? Então ele está dizendo aqui, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A palavra de Deus nos promete isto. Não sou eu que estou falando, é a palavra, está na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Isso são promessas, as quais nós temos visto que nós não estamos tocando nelas. Muitas vezes nós estamos incrédulos com aquilo que Cristo está falando com sua igreja. Muitas vezes nós olhamos para aquilo e pensamos: não, isso não é mais para esse tempo, não, isso não é mais para esse momento, não, esse negócio de sobrenatural, isso já passou. Sabe por que nós não estamos tocando? Porque nós não estamos olhando para essa palavra, nós não estamos crendo, nós não estamos falando assim, ó: eu vou viver isto, eu vou viver isto. Expelirão demônios. Meus irmãos, todos nós aqui temos autoridade no nome de Cristo sobre o inferno. Todos nós temos essa autoridade nos foi dada. Nós temos essa autoridade. E quais são os primeiros demônios que nós começamos a expelir, começamos a expulsar? Os que atuam em nossas vidas. São os primeiros demônios que nós começamos a repreender, que estão alojados em alguma área da nossa vida. Então nós temos que saber que nós temos uma autoridade que nos foi dada, que está em nossas mãos. Ah, mas eu não posso pedir a oração? Claro que pode. O que não pode? Ser dependente da oração alheia, ser dependente de ter sempre alguém impondo as mãos sobre ti, ser dependente de ter sempre alguém orando por ti, alguém te intercedendo por ti. Pode receber a oração da mesma forma que tem que orar depois pelos outros, orar pelos seus irmãos. Falarão novas línguas. O que é esse falar novas línguas? O que isso representa? Muitas vezes eu tenho visto algumas dúvidas sobre esse assunto, ou não tenho visto falar em novas línguas. Se Cristo, Ele está falando que nós vamos expelir demônios, falar novas línguas, curar enfermos, Ele está colocando falar em línguas no mesmo nível de expulsar demônios, curar enfermos. Então é porque tem algo grande neste dom espiritual. Tem algo grande que talvez às vezes a gente não tenha prestado atenção e não tem dado a devida atenção que nós devemos dar a este dom. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu vou pegar algumas passagens aqui para a gente entender o que representa esse dom de falar em novas línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque eu vou orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Aqui é Paulo falando dos dons de línguas à igreja. E ele fala primeiramente: quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Por que eu não vou pregar neste púlpito em línguas ou algo do gênero? Porque a igreja não vai entender. Mas quando eu estou me relacionando com Deus, a Bíblia fala quem fala em línguas fala a Deus. Então quando eu vou falar com Deus, tem este dom. Se eu já falo em línguas, comece a orar em línguas falando com Deus, porque a Bíblia fala ali, em espírito fala mistérios.
O que são esses mistérios, que essas línguas, que nós falamos em línguas? Muitas vezes nós estamos intercedendo por coisas que ainda vão acontecer, intercedendo por coisas que nós não sabemos ainda. Muitas vezes está orando em línguas ali, e começa a vir uma imagem de uma pessoa à tua mente, e quando essa pessoa vem à minha mente, eu começo a orar por ela, porque talvez ali Deus está te trazendo pessoas para intercessão. Tu não sabe nem pelo que tu está intercedendo por ela, mas começa a interceder, vindo pessoas no teu coração, já começa a orar por elas. Tu está falando mistérios, tu está falando coisas que tu não sabe, mas tu está numa oração de intercessão. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Se tu fala em línguas, tu está se fortalecendo espiritualmente, tu está se edificando. Mas o orar, eu não me edifico quando eu estou orando, mas quando tu está orando em línguas, tu está potencializando, tu está falando mistérios, tu está falando coisas que tu ainda não sabe, tu está intercedendo por coisas, tu está crescendo de uma forma mais rápida espiritualmente. Esse é um dom para nós falarmos, se nós falamos em línguas, nós temos que investir nesse dom. Tanto que Paulo diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Tem algo grande neste dom. Amém, queridos? E a palavra também diz: pegarão em serpentes. O que ela quer dizer? Nós devemos sair por agora por aí pegando em serpentes, como às vezes a gente vê na internet, coisas assim? Não. Mas Paulo, ele estava num navio, e esse navio naufragou, e ele foi até a ilha de Malta, e lá começou a anoitecer. Era uma terra de bárbaros, mas ele foi bem recebido naquela terra. Ele foi lá buscar alguns gravetos para fazer fogo, para se aquecer, e veio uma serpente e o picou, e o pessoal começou a olhar. O pessoal daquele local começou a olhar para Paulo e começou a pensar assim: agora ele vai morrer. Eles conheciam aquela serpente, eles não começaram a pensar aleatoriamente. Eles olharam para Paulo e disseram: agora esse vai morrer, agora acabou, coitado, não morreu afogado para morrer picado por uma serpente aqui em terra, coitadinho, né? Veio nadando aqui, chegou quase morto na beira da praia aqui, agora para morrer pela serpente. E as horas foram passando, e aqueles homens começaram a olhar para Paulo e começaram a ficar desconfiados: o que está acontecendo? Esse cara não morre, foi picado por uma serpente. E como eles ainda não conheciam o Deus de Paulo, eles começaram a olhar para Paulo e começaram a pensar: esse cara é um Deus, esse cara é um Deus, esse cara aí foi mordido por uma serpente venenosa e não morreu. Esse cara aí, ele tem algo sobrenatural sobre ele. E a palavra também diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Queridos, quantos amigos teus tu já visitou que estavam enfermos, que tu já orou por eles? Será que o Senhor não queria te usar naquele momento com uma cura sobrenatural sobre aquela vida? Ah, mas esse dom ele não é para qualquer um. Não é para qualquer um. A palavra diz que é todo aquele que crer e for batizado. É para quem crer e for batizado. E se tu está aqui é porque tu crê. E se tu não foi batizado ainda, eu peço para que o Espírito Santo de Deus vai falando ao teu coração sobre a necessidade desse batismo, de ser uma nova criatura, sobre a necessidade de intimidade com Cristo, sobre a necessidade de relação com Ele, sobre a necessidade do manifestar dos dons dele sobre a nossa vida. Muitas vezes nós estamos terceirizando aquilo que o Senhor nos deu. Ele diz que todos aqueles que creem, mas o orar pelos enfermos é na igreja, é o pastor. Não, se tu visitou teu amigo, ele está enfermo, meu querido, vamos orar contigo.
A gente quer orar contigo para Jesus te curar. Tu aceita uma oração? Vamos orar junto. Vamos orar pela tua cura. E daí quando vê aquele irmãozinho ali, quietinho no banco, chega lá com um amigo dele aqui na igreja: pastor, aposto que quer dar um testemunho. Fui na casa do meu amigo, orei por ele, ele foi curado na hora. Na hora. Meu irmão, bota isso no teu coração. Jesus quer te usar. Ele não quer que seja um espectador de cadeira, simplesmente assistindo uma pregação. Ele quer que o reino se manifeste através das nossas vidas em todos os locais. Imagina tu visitando alguém no hospital, orando com aquele alguém no hospital, aquele alguém é curado na hora. As pessoas começam a olhar: o que aconteceu aqui? Não, eu sou um servo de Cristo, eu orei com ele, ele foi curado. Ele foi curado. Amém, queridos? Amém? Vamos nos colocar de pé agora e vamos pedir para o Senhor. Primeira coisa que a gente tem que perguntar: Senhor, eu realmente creio em Ti? Meu coração realmente está em Ti? Ou eu estou que nem aquela igreja de Corintos, onde Paulo foi lá e começa a chamar a atenção deles, começa a repreender eles, chamar eles de crianças espirituais. Como é que minha vida espiritual tem evoluído? Eu tenho crescido dia após dia. Se eu chegar no local, se eu for orar por alguém, eu me sinto à vontade, eu creio que Jesus me deu essa autoridade para orar pelas pessoas, para me manifestar o reino. Ah, mas se eu orar e não for curado, eu já orei por um número muito maior do que não foram curados, mas todas as pessoas que estavam enfermas, que eu orei, depois que eu terminei de orar, elas olharam para mim e falaram bem assim: nossa, eu me sinto muito melhor, eu estou me sentindo tão bem agora, eu estou me sentindo tão bem agora. Uma vez eu orei por um rapaz que estava condenado pelo câncer. Eu orei, ele teve alta, depois ele baixou de novo, eu acabei estando naquele mesmo hospital, e quando aquele rapaz me viu, ele estava empolgado. Ele falou: cara, que bom que tu está aqui, eu pedi para não sei quem trazer uma Bíblia para mim e tudo mais, e começou a falar sobre aquele dia que a gente orou junto, o apóstolo esteve lá também, ele orou com ele, e eu comecei a pregar a mensagem da cruz para ele. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele que morreu por ti, Ele que entregou a vida dele por ti, Ele que se entregou na cruz por ti. Tempos depois eu fiquei sabendo que aquele rapaz ele morreu, mas a mensagem foi entregue a ele. A mensagem foi entregue, querido. Talvez tu vai orar, aquela pessoa não vai ser curada, mas talvez aquela pessoa vai entregar a vida dela para Jesus. Talvez aquela pessoa vai se reconciliar com Jesus. Mas nós temos que manifestar esse reino. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados. A palavra diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Amados, anotem essa palavra. Quando chegarem em casa, peguem ela, estudem ela. Eu sei que ela é uma palavra assim com um grau de profundidade muito grande, mas é a palavra de Deus. Amém? Peço para o louvor, peço para Nicole. Jesus, nós cremos em Ti. Nós cremos que Tu pode fazer infinitamente mais. Santo Jesus, não há outro igual a Ti, nada é impossível para Ti.
O reino de Deus, ele não vai se manifestar nesse ambiente, ele vai se manifestar onde os filhos estiverem, lá o reino vai se manifestar. E ele vai se manifestar através de nós, amém? Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra no teu coração. Poder tomar seus assentos, que Deus abençoe grandemente a cada um. Que Deus abençoe grandemente a cada um. E creia que tem uma autoridade liberada sobre nós. E nós não estamos tomando posse, nós não estamos acessando aquilo que Cristo liberou para nós. Nós não estamos acessando na plenitude, queridos. Mas nós somos a igreja, nós somos a noiva. Amém? Então vamos buscar entender a vontade de Cristo e manifestar os céus na terra. Amém? Deus abençoe. Agradeço a Deus pela oportunidade de trazer a palavra deles. Em nome de Jesus. Amém.